Uma boa noite a todos os irmãos, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde cada coração aqui nesta noite. Que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que você está aqui nos visitando, juntamente conosco, fazendo um coro, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os jovens subiram para ter o ensinamento de acordo com a idade deles e quem sabe o Senhor vai também nesta noite tocar no coração de algum desses jovens que subiu para ter o entendimento da palavra de Deus, para entender o plano de salvação do Senhor Deus através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Quem sabe tem alguém aqui nesse salão que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E por isso é bom que você esteja aqui nesta noite. Não existe melhor lugar de estarmos do que na presença de Deus. E buscar a presença de Deus deve ser o nosso maior prazer. Então que o Senhor nos abençoe nessa oportunidade, que Ele possa falar aos nossos corações e que cada um de nós possamos estar com os nossos corações abertos, receptivos, para recebermos de bom grado a palavra do Senhor nesta noite. Eu convido para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, dos versículos 1 a 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, dos versículos 1 a 9. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, ou viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Que o Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Quem aqui conhece pessoas que gostam de ficar falando sobre calamidades? Que gosta de ficar falando sobre tragédias? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas assim. E muitas vezes nós somos pessoas assim. Que falamos, que gostamos de falar em tragédias,
Bem, então existem pessoas que gostam de espalhar essas notícias de calamidades. E essas certas pessoas que estavam presentes ali falavam a respeito dessa tragédia que aconteceu com aqueles galileus que adoravam, que traziam seus sacrifícios no templo em Jerusalém, e que Pilatos mandou assassinar aqueles galileus. E aqueles soldados entraram ali no templo. Primeiramente, que para os judeus era um sacrilégio alguém que não fosse um judeu entrar no templo. E foi o pior o que eles fizeram. Misturaram o sangue daqueles galileus com o sangue dos sacrifícios que eram ofertados. O caráter de Pilatos, ele é bem conhecido. Ele era insensível ao sentimento religioso dos judeus. Ele não se preocupava com o que os judeus pensavam ou faziam com relação à sua questão da fé. Então era uma afronta a Deus e à nação dos judeus. Uma ação assim só podia causar o quê? Uma indignação e o espírito de revolta do povo contra o Império Romano. Então será por que eles contaram esse acontecimento para o Senhor? Por que eles relataram esse acontecimento para o Senhor Jesus? Será que eles queriam colocá-lo, apertar ele ali? Será que eles queriam pegar ele em alguma armadilha para que ele falasse alguma coisa revoltosa contra o Império Romano ou algo parecido? É bem provável. Mas só que o Senhor, que conhece os corações, ele não caiu nessa armadilha. Eles queriam ouvir dos lábios do Senhor a crítica e a condenação do Império Romano. Se foi assim, o nosso Senhor não caiu nessa armadilha. E o foco aqui não é Pilatos. Observaram que o foco aqui não é Pilatos? O foco aqui não foi Pilatos que mandou assassinar aqueles galileus lá, não. O foco aqui é que eles se julgavam superiores como nação, como judeus, e melhores do que aqueles galileus que foram assassinados ali por Pilatos. Então o foco aqui não era Pilatos, né? Os galileus sofreram, morreram nessas circunstâncias trágicas. Eles eram conhecidos como pessoas revoltosas, mas não sabemos se aqueles que morreram eram culpados. Muitos se revoltavam contra o império, mas não sabemos se aqueles ali eram culpados. E pela resposta do Senhor Jesus, a questão é: esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Qual foi a resposta do Senhor? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Interessante nós observarmos aqui como o Senhor coloca aquelas pessoas no seu devido lugar. E ele nivela a todos os homens. Nivela todos os homens pecadores. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então todos nós estamos nivelados. Toda a humanidade está nivelada aos olhos de Deus. Aqueles judeus se julgavam menos pecadores do que aqueles galileus. Mas o Senhor diz para ele: não, vos digo, antes,
se vos não arrependerdes, olha o que o Senhor está falando para ele, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, a tragédia, ela pode vir para qualquer um de nós a qualquer momento. Nós não sabemos a que horas, a que momento vai acontecer alguma coisa conosco, uma tragédia, um acontecimento fatal, nós não sabemos. E por isso o Senhor Jesus agora dá o exemplo também e fala sobre a torre de Siloé. Vamos só trazer uma localização aqui. A torre de Siloé ficava na cidade antiga de Davi. E o tanque, aquela piscina de Siloé, era abastecida pela fonte de Gion, que está no Vale do Cedron. É próximo ali na região sul de Jerusalém. E aonde o rei Ezequias mandou fazer um túnel que canalizou aquela água da fonte de Gion, que fica numa caverna, canalizou lá para aquela piscina de Siloé. E, inclusive, atualmente, a única fonte de água de Jerusalém é exatamente essa fonte de Gion, que abastece a cidade. Então, ali havia uma torre e houve o quê? Uma tragédia ali. Houve um tremor de terra, houve um terremoto. E aquela torre desabou. Aquela torre desabou sobre os homens que estavam ali, sobre as pessoas que estavam ali, e elas foram soterradas por aqueles escombros, e aquelas 18 pessoas morreram na queda da torre de Siloé. E aqueles 18, no versículo 4 aqui do nosso capítulo 13 de Lucas. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Aí o Senhor faz essa pergunta para eles. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Do que os demais que habitam em Jerusalém? Vocês acham que eles mereciam mais aquilo do que vocês? Vocês acham que vocês são melhores do que aqueles homens que foram soterrados ali por causa daquele terremoto e aquela torre desabou? Aí o Senhor fala para eles, olha, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então a calamidade, ela pode acontecer a qualquer um, tanto ao ruim como ao bom. Os homens, eles estavam ali preocupados e olhando o pecado do seu próximo, do seu semelhante. E quantas vezes nós somos assim, juízes, julgadores do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso semelhante. Quantas vezes nós estamos apontando? Mas o que Lucas 6,42 fala? O que Lucas 6,42 fala? Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. E aqueles homens estavam assim, olhando para os pecados dos outros, os seus pecados notórios, conhecidos, e estavam julgando. Não, eles merecem aquilo lá, eles são mais pecadores, e se julgavam melhor, mas eles não estavam preocupados com o seu próprio pecado. Por isso o Senhor Jesus disse, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então este aqui, nestes 5 primeiros versículos que nós lemos aqui, este é o ensino principal do trecho. E qual é a questão aqui? A questão aqui é o arrependimento. Por que ele fala? Antes vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Este é o ensino principal.
ao invés de procurar a razão do desastre de outros, eles precisavam pensar no perigo em que eles se encontravam. E qual era o perigo? Se acontecesse uma tragédia dessa com eles, eles iriam para onde? Eles iriam para a presença de Deus ou iriam para o Hades, para o inferno? Então o Senhor Jesus avisava ao povo de um perigo muito grande, que podia ser evitado pelo arrependimento. E ele não encerrou o assunto com este aviso, mas agora ele traz à luz daqueles que estavam em sua volta uma parábola. Ele traz à luz uma parábola. Ele disse: cuidais que aquele 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os que os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, é a mesma coisa. Não eram, eu vou afirmo. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pelos dois avisos fortes, percebemos a seriedade do assunto. É um aviso para deixar de lado o que aconteceu, para pensar e evitar uma calamidade muito maior para os que rejeitam o Evangelho de Cristo. Essa é a pior de todas as calamidades que pode acontecer com o ser humano. Não são as tragédias naturais, acidentes, doenças, enfermidades aqui, problemas, guerras, mortes, não. É uma tragédia muito maior para aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. E tem um modo de escapar, é o arrependimento. Mudar de pensamento, de atitude, isso é arrependimento. Arrependimento não é fazer uma penitência, não é chorar. Então o povo estava indo aonde? Na direção errada. Eles estavam de costas para o nosso Deus. Estavam de costas para o Senhor. Qual era o perigo? Em primeiro lugar, havia o perigo da nação de Israel, perigo nacional. Porque o que eles fizeram? Como nação, como povo judeu. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Cristo, o ungido de Deus, o Senhor, o Salvador, que queria reinar no coração deles. Não era para reinar e livrá-los do jugo romano. Não era para trazer um livramento terreno, mas um livramento espiritual, dar a eles um reino espiritual, um reino muito melhor e maior, duradouro, eterno. Então eles rejeitaram e crucificaram a Cristo. E essa cidade de Jerusalém, onde as duas calamidades mencionadas aqui, que nós lemos, aconteceram, ela seria destruída. Isto aconteceu mesmo. Jerusalém foi destruída depois no ano 70 depois de Cristo, quando ao destruir Jerusalém, os romanos fizeram uma matança terrível. E havia agora um perigo pessoal também, porque o Evangelho é pessoal. A palavra perecer, todo de igual modos perecereis. Não somente descreve os desastres pelos quais muita gente morre, mas também descreve a morte eterna. Essa é a pior condição do ser humano. A morte eterna é a pior situação que o ser humano pode se encontrar. Morrer espiritualmente, eternamente. Uns sofrimentos no inferno para todo sempre. Era uma tragédia muito maior. E para isso o Senhor Jesus estava falando para eles: todos de igual modo perecereis, se vos não arrependerdes. Se vos não arrependerdes.
Então o Senhor Jesus, além dessas duas advertências, agora ele propõe, como nós já havíamos falado, essa parábola. Ele adverte e agora ele propõe uma parábola para que eles pudessem tentar compreender aquilo que o Senhor estava passando para eles. Porque o Filho de Deus estava ali no meio deles. Estava no seu ministério de 3 anos ali, pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades, dando demonstrações de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E agora ele propõe esta parábola. Lucas 13, a partir do versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Tinha uma figueira ali plantada no meio da vinha, aonde era cultivada as videiras, aonde as videiras que produzem uvas eram cultivadas. Mas tinha uma figueira ali que aquele vinhateiro, né, que aquele viticultor plantou uma figueira ali, né? E foi procurar nela fruto, não o achando. Ele vai procurar e não acha. Então, nessa parábola aqui, há 2 figuras do povo de Israel. Há 2 figuras do povo de Israel nessa parábola. Primeira, Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7, falando sobre a vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. O terreno era fértil. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O que o Senhor vai fazer com a sua vinha? O Senhor esperava que a sua vinha produzisse uvas boas, de qualidade, frutos de arrependimento no coração do povo de Israel. O Senhor separou aquele povo. O Senhor fez daquele povo a sua propriedade peculiar aqui na face da terra. O Senhor cuidou daquele povo, assim como cuida de cada um de nós. E o Senhor espera, porque esse simbolismo, ele continua relevante até hoje.
Por quê? Pois nos lembra que Deus espera de seus filhos frutos espirituais. Frutos espirituais. Então, apesar de todos os cuidados, ela produziu uvas bravas. E é uvas bravas no sentido literal. São uvas amargosas, né? Uvas que não se podiam comer, porque existe uma outra trepadeira que se chama uva brava. Uva com hífen brava. Não é essas uvas bravas aqui. E eu creio que o Senhor esperava deles frutos bons, coisas boas que viessem a alegrar o coração de Deus, que viessem satisfazer o Senhor, que cuidou daquele povo e que cuida de cada um de nós. Agora, a figueira também é figura de Israel. O Senhor amaldiçoou uma figueira que produziu folhas sem fruto algum, figura da nação de Israel, que professava ser o povo de Deus, mas não produziu fruto. Então, essas duas personagens nesta parábola são o dono da vinha e o viticultor. O dono representa o Senhor Deus e o viticultor representa o Senhor Jesus. O dono, vindo procurar fruto, não achou. Qual é o fruto que Deus procurava na nação dos judeus? Não foi o fruto de boas obras, aceitáveis por Deus, porque isto era impossível. O fruto que ele procurava é o arrependimento, que nós estamos falando aqui. É o arrependimento. E é o fruto que o Senhor procura em cada coração. O arrependimento. João Batista veio pregando o arrependimento. E ele, vendo os fariseus e os saduceus, João Batista diz, está lá em Mateus 3,7. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pode passar. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o dono da vinha, ele espera o quê? 3 anos. Qual foi o ministério do Senhor Jesus aqui no meio dos judeus? 3 anos. Então, ele esperou 3 anos para a figueira produzir fruto. Então, o Senhor Jesus esperou por 3 anos. Ele procurava o arrependimento do povo. Como nós já falamos, João Batista veio pregando o evangelho do arrependimento. E o batismo do arrependimento. Então pensamos no Senhor Jesus visitando aquelas aldeias, pregando, chamando o povo ao arrependimento. Mas foi tudo em vão. O dono da vinha, ele disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Põe para a gente, Lucas, isso, 13:7. 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta ela. Por que ela está ocupando ainda a terra aí de forma inútil? Foi a pergunta do dono daquela vinha. Por que ela está ocupando essa terra aí de forma inútil? Eu venho procurar fruto e não acho. João Batista advertiu o povo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Está lá em Mateus 3:10. João Batista declarou que o machado foi posto à raiz. Veja bem, ele foi posto. Ainda não cortou ainda. Ele foi posto. Ainda não foi dada a ordem para derrubar a árvore. Portanto, nessa parábola, chegou ao fim o prazo de 3 anos que o dono da vinha deu para a figueira dar fruto. E agora ele deu a ordem, pode cortar. Por que ela está nessa terra ainda?
Então aprendemos que o Senhor Deus deu à nação de Israel 3 anos, a vida maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, para se arrepender, vendo as maravilhas que o Senhor operava no meio de cada um deles, os milagres, as curas, os prodígios feitos pelo Senhor, os seus ensinamentos maravilhosos, a sua autoridade com que ele ensinava, com que ele falava. Não se arrependeram. O dono da vinha com razão declarou: para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Então nós, trazendo para nós uma aplicação para a nossa vida, nós fomos criados para sermos úteis para o Senhor. Qual é a minha utilidade para Deus? Qual é a nossa utilidade para Deus? Nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Qual é a razão da nossa existência? Qual é o motivo pelo qual nós vivemos e nós fomos criados? Então nós fomos criados para sermos úteis para o Senhor. E será que nós estamos sendo úteis para Deus? E não para sermos rebeldes e sem utilidade, como aquela figueira que estava plantada no meio da vinha estava. Sem utilidade, pois ela não produzia frutos. E do mesmo modo, a vinha, que eram as uvas que eram produzidas, que eram uvas bravas, uvas amargas, que não serviam para o consumo. Então Deus ainda tem planos para o homem tornar-se útil a Ele. Devemos pensar no cuidado, na paciência e na súplica do Senhor Jesus. Isto está sendo representado pelas palavras do viticultor. E o que ele fala aqui? Senhor, deixa este ano. Deixa essa figueira aí este ano. Até que eu vou cuidar dela, eu vou escavar ela, eu vou estercar ela. Aí, se ela não der fruta, aí a gente vai cortar ela. Aí não tem mais jeito, não. Aí nós já fizemos tudo que a gente podia fazer por ela. Não tem mais jeito. E assim, o Senhor Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus fez tudo, faz tudo por nós. Cuida de nós, entregou a vida do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser livres da ira futura, da ira de Deus que paira sobre o mundo que não crê no Senhor Jesus. Então Deus faz tudo por nós. E Ele espera frutos de arrependimento em nossos corações. Ele espera um reconhecimento pessoal de cada um de nós, reconhecendo o seu amor para conosco, através da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Ele espera que você possa entender esse plano que Ele tem para você, para cada um de nós. Que você possa compreender isso na sua vida. Se vier a dar fruto, bem está, senão nós vamos mandar cortar. Então, depois da rejeição de Cristo e a sua crucificação, Deus deu aos judeus mais uma oportunidade de se arrependerem. No dia de Pentecostes, por exemplo, o evangelho foi primeiramente pregado aos judeus em Jerusalém, com a oferta da salvação por Jesus Cristo. O evangelho foi rejeitado, e como nós já falamos aqui,
O que aconteceu com Jerusalém no ano 70? Foi destruída pelos romanos. Temos falado dos judeus como aquela figueira estéril, mas esta parábola tem uma mensagem para nós hoje em dia. Para os homens de hoje, o prazo para se arrepender varia. Ele varia. Mas o evangelho tem um caráter de urgência. Por isso está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o caráter do evangelho. Um caráter de urgência. Será que você vai dizer assim: eu vou esperar como o povo de Israel também esperou 3 anos? Teve chance de se converter, mas não se converteu durante 3 anos. Eu vou esperar. Agora não, eu ainda tenho muita coisa, eu tenho muitos projetos na minha vida, tem muitos planos para eu fazer ainda, tem muita coisa para eu viver aqui. Não quero compromisso com as coisas de Deus, não. Quem sabe você está pensando assim, mas o caráter do evangelho é eterno. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Alguns pode ter somente semanas ou meses, outros pode ter anos para se converter, mas nós sabemos que a oportunidade perdida, ela não volta atrás. A palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida são 3 coisas que não voltam atrás. A palavra que nós proferimos, uma flecha que foi lançada e uma oportunidade que foi perdida. Quem sabe nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade para que você possa abraçá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então nós devemos pensar na paciência do Senhor conosco. Ele é longânimo. Ele é longânimo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele é longânimo para conosco. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele espera. A sua longanimidade está te esperando. Mas um dia ela vai acabar. Porque o machado, ele está posto ali na raiz. Ele está posto ali. A ordem ainda não foi dada. Mas vai chegar o tempo que a ordem vai ser dada para poder cortar. O dia vai chegar quando Deus dirá: corta. E assim vai terminar a oportunidade para se arrepender. Então, hoje é o dia aceitável do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa te abençoar nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.